O que realmente pensam os moradores de Liman, na Ucrânia, dias depois da saída das tropas russas da cidade. Em plena guerra na Ucrânia, Estados Unidos leva uma cosmonauta russa para a Estação Espacial Internacional. Europa, cidades e setor da restauração iniciam um movimento contra o Mundial do Qatar. As forças ucranianas continuam a tentar ganhar terreno nas zonas anexadas pela Rússia. Em Kherson, os confrontos entre exércitos deixaram a cidade destruída. Em Liman, o principal bastião russo, no norte da província de Donetsk, que foi, entretanto, recuperado pelas forças ucranianas, há várias zonas sem eletricidade, gás e água. Além da falta de condições, o exército de Putin deixou para trás minas, o que obriga ao máximo de cuidado. Os moradores de Liman fazem agora fila para comer e receber ajuda médica. Foi muito mal. Não aguento mais os fascistas russos. Eles trouxeram as bandeiras, mas nós não precisamos disso. Eles continuavam a passar pela minha rua em tanques. Odiei tudo. O chefe da polícia afirma que agora é tempo de recuperar a cidade e tornar a vida das pessoas mais pacífica. Mas pode ser tarde. E agora? Não tenho janelas. Quem é que bombardeou a minha casa? Os russos ou os nossos? E agora o inverno está a chegar. Apesar dos avanços ucranianos, para Putin é oficial que as 4 regiões são agora parte da Rússia. O Kremlin emitiu os decretos de anexação, onde especifica também que a central nuclear de Zaporíjia faz parte da lista de ativos federais da Rússia. Entretanto, em território da Federação Russa, os homens despedem-se das famílias e avançam para a frente de guerra. Mykolaiv, antes da guerra, uma cidade de quase de 500 mil de habitantes. Hoje, um importante posto avançado na linha da frente no sul da Ucrânia. Durante estes quase 8 meses de agressão russa em grande escala na Ucrânia, Mykolaiv viu poucos dias calmos sem bombardeamentos ou destruição. Vamos perceber o que isso significa para os moradores. Os habitantes de Mykolaiv dizem que se sentem inseguros. Mais de 12 mil edifícios em toda a região foram danificados ou destruídos. Mykolaiv tem sido alvo regularmente de bombas de fragmentação, muito perigosas para civis, assim como de foguetes de baixa precisão que atingem prédios residenciais, causando sérios danos. As sirenes de alarme ouvem-se constantemente e as pessoas podem ser apanhadas em qualquer sítio, nos transportes públicos, nos supermercados ou nas ruas, sem terem onde se abrigar. A cidade não tem água potável, pois esta provinha de Kherson, agora ocupada temporariamente pela Rússia. O sistema de abastecimento é constantemente reparado, pois é danificado pelos bombardeamentos ou por água com excesso de sal. A água potável tem de ser transportada para casa em garrafões a partir dos pontos de distribuição. O voluntariado é cada vez mais comum na cidade. Há voluntários para apoiar o exército ucraniano, famílias em situações difíceis, auxiliar nas evacuações de zonas perigosas e mobilizar as pessoas para doar sangue. Eu entendi o mais importante, que o maior capital, o maior património da guerra é que as pessoas podem unir-se, ajudar, as pessoas podem lutar. Claro que quando ouvem explosões as pessoas sentem-se muito mal, porque podem atingir os vizinhos, os seus apartamentos, o lugar onde trabalham, a escola dos filhos. Mas as pessoas tentam aprender a conviver com as explosões porque esperam pela vitória e o momento em que será possível reconstruir a cidade. Eu trabalhava no ramo da restauração, tinha um pequeno restaurante. Então veio a Covid-19 e depois a guerra. Agora tive que me requalificar como taxista. Gosto deste trabalho. Se as pessoas forem simpáticas, conversamos. Aprendo muitas coisas novas. Quando um restaurante ou outro negócio está aberto,
tem avisos nas janelas tapadas com contraplacados. Depois das 19 horas, é difícil andar nas ruas. Com o pôr do sol, Mykolaiv fica praticamente na escuridão. Desde o início de outubro, algumas ruas podiam ter as luzes acesas, mas isso não acontece. Podem ver-se as silhuetas de pessoas a passear com os cães ou a voltar para casa usando, por vezes, tochas. Esta é, obviamente, uma medida de segurança para esta cidade que está frequentemente sob ataque. Para marcar o Dia Mundial do Professor, cerca de 35 mil pessoas manifestaram-se pelos direitos destes profissionais na capital húngara, Budapeste, na quarta-feira. Muitas das pessoas que participaram no protesto eram jovens estudantes. Uma estudante dizia considerar que a situação atual na Hungria é desanimadora e que se pudesse fugiria. Ainda assim, é ali que pertence e aquela foi a forma que encontrou de mostrar o seu desagrado. Há anos que os professores lutam pela melhoria das suas condições de trabalho, até agora sem sucesso. O enviado da Euronews a esta marcha explicava que houve manifestações em muitas partes do país, mas que o ponto alto foi esta e numa escala sem precedentes. Acrescentava que os sindicatos de professores convocaram nova greve para 14 de outubro. Um dia histórico e simbólico marcado por uma inesperada cooperação entre Washington e Moscovo. Pela primeira vez em 20 anos, um cosmonauta da Rússia partiu dos Estados Unidos para a Estação Espacial Internacional. Anna Kikina, a única cosmonauta russa atualmente no ativo, faz parte da tripulação do Crew 5, ao lado de 2 norte-americanos e um japonês. A caminho da Estação Espacial Internacional, Kikina agradeceu às agências espaciais da Rússia, Estados Unidos, Japão e também a Elon Musk pela oportunidade. Disse que toda a equipa está encantada por participar nesta missão. O programa de intercâmbio de astronautas entre os Estados Unidos e a Rússia existe há vários anos e continua, apesar do aumento da tensão entre os dois países provocado pela guerra na Ucrânia. Cidades, cafés, bares, empresas, políticos ou personalidades. Na contagem decrescente para o arranque do Mundial do Qatar, multiplicam-se os boicotes. É assim também em Bruxelas. O dono deste café diz que não vai instalar ecrãs gigantes, como de costume, por razões éticas, sociais e ambientais polémicas que ensombram o evento. É realmente uma soma de vários fatores, desde a forma como o contrato foi atribuído, a escândalos de corrupção, a escândalos relacionados com a construção dos estádios, à escolha do país. A juntar a isso está o absurdo da atual crise energética, com toda a gente a questionar-se como vai pagar as contas, enquanto há um campeonato a decorrer em estádios com ar-condicionado no meio do deserto. Un championnat qui se déroule dans des stades climatisés au milieu du désert. Emmanuel Simoniz não é caso único. Cidades como Paris ou Lille também não terão fan zones. A Amnistia Internacional fala em 1,7 milhões de migrantes a trabalhar no Qatar, grande parte em condições abusivas e desumanas. Alguns perderam a vida, motivos que levaram o Parlamento Europeu a aprovar 4 resoluções para aumentar o alerta. Tudo o que envolve o Mundial do Qatar é uma confusão. O Qatar nunca deveria organizar o evento por causa da situação do país em matéria dos direitos humanos. Não é uma democracia, é altamente problemático. Temos visto algumas melhorias com os direitos dos trabalhadores migrantes, mas isso não devolve a vida de nenhum daqueles que morreram na construção dos estádios durante os primeiros anos. Não sinto vontade de ver o Mundial, apesar de gostar realmente de futebol. O chefe da diplomacia europeia estará ausente. Josep Borrell tentou pressionar as autoridades do Qatar com vários diálogos sobre direitos humanos, mas os problemas parecem persistir.
as High Representative of the European Union,